Professor, Campina Grande, 16% de analfabetos e uma cidade que é polo educacional. Como é que pode resolver aí essa equação? O que é que vocês têm de propositura para isso, engajar inclusive as universidades? Muito obrigado pela excelente pergunta. A nossa chapa é a chapa da educação. Primeiro porque fazemos parte do Partido da Educação. O PDT é o partido de Darcy Ribeiro, o partido de Leonel Brizola. Para que se tenha uma ideia, durante a gestão do PDT no Ceará, das 100 melhores escolas públicas, 88 eram de lá. Nós temos um histórico louvável porque um dos nossos membros do PDT, o saudoso Leonel Brizola, conseguiu construir em um único mandato 6 mil escolas. Isso é um feito inédito no mundo inteiro. Então, nós temos projeto robusto, projeto factível para a educação aqui em Campina Grande. Primeiro porque nós vamos fazer nós temos um projeto intersetorial. O que nós temos por base, além, obviamente, de trazer uma estrutura factível, estrutura boa, temos que investir no professor. Nós temos que valorizar o plano de cargos e carreiras, mas não só isso. Nós temos que ter em mente também a importância de sentar e conversar com a família do aluno. Nós temos que dar ouvido àquele que está ali, que será o futuro do nosso país, aquele que realmente vai revolucionar, que vai mudar a estrutura que nós temos hoje. Porque a educação transforma, a educação revoluciona. Mas nós temos que ter em mente também que é preciso, no modelo Darcy Ribeiro, trazer um estudo, um ensino integral, mas não é simplesmente fazer de uma forma anacrônica. Nós temos que fazer de uma forma que o aluno se sinta bem na escola, mas não é somente chegar ali e ficar assistindo aquelas aulas. Temos que desenvolver um trabalho para que o aluno ali chegue, para que ali o aluno se sinta em casa, para que o aluno tenha atividades de esporte, de cultura, de lazer, tudo isso de forma integrada. Esse, em poucas linhas, é o nosso projeto. Candidato, qual é o diagnóstico que foi possível sua chapa fazer com relação ao meio ambiente em Campinas? Olha só, com relação ao meio ambiente, tem que se ter uma atenção especial, porque meio ambiente é vida, é uma discussão mundial hoje, né? Então, temos que ter cuidado com a higiene do nosso município, a coleta de lixo, nós temos que cuidar do açude velho. É inaceitável que hoje você tenha um trabalho tão desorganizado, por exemplo, na coleta de lixo. Pessoas que jogam lixos em terrenos baldios. A prefeitura manda um carro para fazer a limpeza, no outro dia tem novamente. Então, no nosso projeto, consta no nosso plano de governo, e veja que isso foi dialogado com a sociedade, porque tudo que consta no nosso plano de governo foi discutido democraticamente com a sociedade. O Diga aí Campina, umas plenárias que nós realizamos, entregando microfone às pessoas, ouvindo cada pleito, ouvindo cada demanda. Nós construímos o nosso plano de governo e é por isso que lá consta, e é a ideia do povo, veja que não saiu da nossa cabeça, é a ideia do povo, trazer uma possibilidade de as pessoas que jogam lixo ali serem multadas. Vai existir um contato direto com a administração pública e pessoas serão recompensadas quando mencionarem onde foi jogado o lixo, o que foi feito com aquele lixo, para que as pessoas direcionadas se desloquem até aquele local, faça a remoção, encaminhe para um setor de distribuição e será feita ali toda uma organização para separação do que deve para um canto, que deve para outro e, sobretudo, multar quem insistir nesse comportamento tão indesejado. Mas, candidato, no plano de governo da sua chapa, tem a criação da primeira Vila Olímpica de Campina Grande, mas aqui em Campina nós já temos a Vila Olímpica Plínio Lemos. Qual seria, então, a primeira vila se nós já temos uma vila? Raíssa, uma excelente pergunta que, inclusive, me dá a oportunidade de esclarecer que nós não temos uma Vila Olímpica. Nós temos uma estrutura que carrega o nome de Vila Olímpica. Eu posso colocar o nome que quiser, onde eu quiser, mas veja que, primeiro, o ponto principal aqui, aquela que é chamada de Vila Olímpica, além de não ser Vila Olímpica, ficou abandonada por quase 10 anos, porque era uma birra do gestor atual, com quem, de fato, criou aquela estrutura que tem esse nome Vila Olímpica, para não atribuir mérito a ninguém, deixou abandonada. E depois que se fez uma parceria, aí deram uma mão de cal e dizem que hoje tem uma Vila Olímpica, que não é verdade. E aí eu fico até chocado, porque isso é uma comprovação de que a preocupação não é com a sociedade.
mas assim com a conveniência. E o que é Vila Olímpica? O que nós vamos construir? Vila Olímpica tem que preencher requisitos, porque para que se receba recursos federais do Ministério do Esporte, você tem que preencher requisitos mínimos e principalmente apresentar projetos. Não existe mais essa história, Arimatea, Raíssa, não existe mais essa história de você chegar a Brasília e tentar com a palavra só trazer recursos. Não é assim que funciona. Tem que existir projetos e o nosso projeto é justamente criar a Vila Olímpica, mas para criar uma Vila Olímpica você tem que atender os requisitos mínimos. Quais são? Ter 6 modalidades esportivas olímpicas, 6 modalidades não olímpicas, modalidades paraolímpicas, tem que ter um centro de fisioterapia, tem que ter uma estrutura adequada, sabe por quê? Porque para que se crie isso, atletas que no futuro serão atletas de rendimento, nós temos que investir na base. Isso faz parte do nosso estudo integrado. Isso faz parte também do nosso projeto de educação. Então, criar uma Vila Olímpica não é simplesmente passar uma mão de cal, construir uma pista de toda e qualquer forma e dizer que é uma estrutura olímpica. Campinas não tem uma Vila Olímpica, João Pessoa tem 2. Professor, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba baixa uma portaria de que... O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba baixa uma portaria de que as prefeituras devem apenas contratar 30% de prestador de serviço em relação ao número de efetivos. Campinas tem quase 10 mil prestadores de serviço e pouco mais de 6 mil efetivos. Vocês pretendem, caso ganhem, cumprir esta regra e demitir aí cerca de 7 mil prestadores de serviço? Primeiro é importante destacar que nós não demonizamos o comissionado, de forma alguma. Agora, nós temos um problema sério porque são 6 mil, um pouco mais de 6 mil efetivos e 10 mil comissionados. Sabe, isso é um problema enorme e eu vou dizer por quê. Primeiro porque isso acaba influenciando no próprio pleito. Porque, ora, se eu tenho 10 mil cargos comissionados, são 10 mil famílias. Então, só isso aí já garante o gestor estar no segundo turno. Porque se você faz um cálculo simples, imagine que cada comissionado daquele consiga pelo menos 5 votos, só eu já tenho 50 mil votos, o que coloca qualquer pessoa no segundo turno. Então, isso para mim é um problema porque acaba trazendo uma série de bajuladores que vão o tempo todo estar gritando, salvem seus contra-cheques. Isso é um tremendo absurdo. E outro problema sério que muitas pessoas até esquecem é com relação ao IPSEM. Ora, se eu tenho 6 mil efetivos e cerca de 4.700 aposentados, uma hora essa conta não vai fechar. Sabe por quê? Porque aquele que é efetivo contribui para o IPSEM e aquele que é comissionado contribui para o INSS. Então veja o problema que existe. É claro que nós não vamos, em janeiro, dar uma canetada e sair demitindo todo mundo, mas eu quero dizer a você, campinense, que quem não trabalha será mandado para casa. Eu até brinco às vezes dizendo que não vai ser mandado para casa porque ele já fica em casa. Então nós vamos prestigiar quem trabalha, vamos prestigiar quem contribui socialmente. Mas aquele que se preocupa apenas com a roupa que vai usar no camarote e durante a eleição está gritando aos 4 cantos que o gestor deve ser reeleito, esse aí será mandado embora. Quais são, na sua perspectiva, as políticas ao alcance do governo municipal para a atração de empresas, principalmente na área industrial, para Campina Grande? Uma excelente pergunta, Arimatea, que me dá a oportunidade de dizer que hoje nós temos que enfrentar o lamentável posicionamento, que é um dado recente. Nós estamos na 40ª posição, e não é no país, é no estado, em média salarial. E isso ocorre justamente porque as nossas empresas estão indo embora. A Coteminas fechou. A Alpargatas, só o ano passado, demitiu quase 3 mil funcionários. E o que é que acontece? Quando você prestigia mais, inchar a máquina pública e deixa de trazer investimentos, é óbvio que a média salarial vai cair, porque é na indústria que se aumenta ou se valoriza a média salarial, fazendo com que ela seja elevada. E é esse o problema que nós estamos enfrentando. E nós vamos, sim, buscar dialogar com a presidência da República. Mas o que é o alcance do governo municipal para, nesses 2 casos concretos que o senhor acaba de mencionar, tentar contornar isso? Primeiro, dialogar. Segundo, trazer uma capacidade de gestão, mas principalmente porque existe uma logística para que uma empresa... Porque uma empresa, ela não vem para a cidade simplesmente porque gosta do gestor, porque tem uma amizade com ele, ou porque a cidade tem o maior São João do mundo.
nós adoramos o nosso São João do Mundo, mas a empresa não vem por isso. A empresa vem se ela colocar na ponta do lápis e ver que vai ser factível. Ela tem que fazer um estudo de logística. É por isso que com o André nós falamos tanto coisas que outras pessoas não falam, como por exemplo, a criação, não criação, mas reestruturação da ferrovia. Porque João Pessoa não precisa, mas Campina precisa. Porque quando se coloca na ponta do lápis, hoje, a logística não está favorável à vinda de empresas para Campina Grande. E André provou que é possível sim, porque ele, como secretário de João Azevedo, trouxe em 4 meses 2 empresas para Campina Grande. O IPSEM tem um rombo milionário aqui em Campina Grande, Instituto Municipal de Previdência. Vocês pretendem acabar com o IPSEM e voltar os funcionários municipais a serem vinculados ao INSS? Não, o que nós precisamos é realizar concursos públicos, porque é realizando o concurso público que nós vamos ter contribuinte do IPSEM. Essa é uma lógica, porque quando se valoriza mais o comissionado, nós vamos ter contribuição para o INSS e inevitavelmente vai elevar ainda mais esse rombo que existe. Ok, secretário, outra questão importante é a área de saúde aqui da nossa cidade. Em relação à saúde, quais são as propostas caso sua chapa venha a ser eleita e a principal delas? Algo que dê para fazer que a atual gestão não fez? E queria também que o senhor fizesse uma avaliação da saúde, de modo geral, agora nessa atual gestão também. O que é que pode ser melhorado que ainda não foi feito? Excelente pergunta, Raíssa. E eu acho que o povo de Campina Grande sabe exatamente o que eu vou dizer. A saúde está um caos. Mas eu vou tocar num ponto importante, porque ele não pode ser deixado de lado, que é o Hospital da Criança e do Adolescente. Porque o atual gestor já criou 6 histórias para justificar o que é injustificável. Na realidade, é a sua incompetência de não ter concluído o Hospital da Criança e do Adolescente. E nós vamos concluir. O que tem lá no Hospital da Criança e do Adolescente? Atenção, Campina Grande, você que me ouve nesse momento. Quando você passa lá em frente, aquilo que você vê pintado ali é só uma fachada, é só um faz de conta. Inclusive, construíram um muro que nós chamamos de Muro da Vergonha, porque fizeram justamente para que as pessoas não vejam o que tem por trás, que são ruínas. O Hospital da Criança e do Adolescente vai ser concluído, sim, na nossa gestão. Vamos construir mais 2 UPAs, porque o indicativo é que seja uma UPA para cada 100 mil habitantes. Nós temos 2 e vamos construir mais 2. E o dinheiro está lá no Ministério da Saúde. Falta o quê? Projeto, porque, infelizmente, é uma gestão que não tem projeto. Quais seriam os bairros para essas 2 UPAs? As 2 UPAs, uma vai ser ali próximo para abarcar aquelas pessoas que moram em São José da Mata, e tem gente, inclusive, prometendo que vai fazer dentro do Aloysio Campos, mas isso é uma insanidade. Nós vamos fazer nas proximidades para que abarque também aquelas pessoas que moram no Aloysio Campos. E eu posso garantir a você que nos escuta nesse momento, tudo que consta no nosso projeto está muito bem delimitado. Nós não vamos fazer nada que não esteja dentro do orçamento de Campina Grande, porque eu carrego isso, Arimatea, como filosofia de vida. Saúde financeira da minha família e do mesmo jeito será com a administração pública. Josmar, pergunta final. Ok. Vocês acham que o governador João Azevedo errou em deixar 3 candidatos da oposição aqui em Campina Grande? Não, de certa forma, divide aí o discurso, dissimula o discurso de vocês? Primeiro que nós não somos candidatos de seu ninguém, nós somos candidatos do povo. O primeiro ponto é esse. Se o governador João Azevedo tem apoiado o candidato que é do seu partido, é uma escolha dele. Eu não tenho que estar criticando, eu tenho que falar para o povo de Campina Grande. Nós temos que conversar com a sociedade campinense para apresentarmos as nossas propostas como temos feito. É claro que a nossa campanha, infelizmente, é uma campanha sem estrutura financeira. Nós não temos sobrenome 400, nós não temos aquilo que a maioria tem, que é realmente dinheiro para investir, mas nós temos a sinceridade que nós temos conversado com o povo, o nosso grito, o chega, não dá mais para esse tipo de gestão, esse tipo de politicagem que existe há 40 anos. 45 segundos para as considerações finais, candidato. Eu quero me dirigir a você, campinense, dizer que está na hora de mudar. Não dá mais para aceitar isso que vem se perpetuando. Sabe, infelizmente, eu com muita tristeza digo a você de Campina Grande, que Bruno Cunha Lima conseguiu ser o primeiro prefeito a não construir uma casa. Imagine uma única casa. Isso é uma proeza. Você passar 4 anos e não construir uma casa para que uma pessoa tenha direito, tenha dignidade à moradia. E nós vamos revolucionar Campina Grande. Vamos atender a todos os anseios que já nos foram apresentados quando fizemos as plenárias, quando fizemos o Diga aí Campina.
Eu garanto a você, campinense, nós vamos revolucionar, vamos fazer a diferença. Chega, não dá mais. Conversamos assim com Pedro Ivo, que é candidato